E diante do que o Senhor colocou no coração da pastora, em nome do Senhor Jesus, essa palavra também vai estar dentro do que o Senhor colocou no coração dela para fazer nessa noite. É uma pena, irmãos, porque a igreja muitas vezes não valoriza a direção que o Espírito Santo dá. Bem-aventurado, feliz é os servos do Senhor que ouve a direção do Espírito Santo pela liderança e obedece. Feliz, a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a igreja que obedece àquele que o Senhor coloca na liderança. E hoje faltou algumas pessoas e nós estamos na reta final. Estamos vencendo uma etapa e vamos iniciar outra, né? Então isso que o Senhor colocou no coração da nossa pastora para estar fazendo hoje, irmãos, os irmãos vão ver o que o Senhor vai fazer no ano que vem, nesse ano que está entrando aí. Porque, irmãos, antes de trazer essa palavra, quero já estar aqui dando um bem-vindo, né, para os irmãos aí do nosso canal, né, pastor? Que a gente quase não dá uma paz do Senhor para os irmãos do canal que nos assistem, né? Que os irmãos sejam abençoados, recebam a paz do Senhor, que excede todo o entendimento dentro da sua casa, dentro do seu lar, que a presença do Espírito Santo esteja com cada um que tem ouvido as mensagens do Senhor através desse canal, em nome de Jesus. Então, irmãos, como eu estava falando, eu acredito que muitos fez um pedido, né? Fez vários pedidos, como eu fiz vários. Mas eu acredito para mim que a nossa maior vitória é chegar em 2025 na presença do Senhor. Assim como muitos iniciaram essa caminhada aqui conosco, mas hoje não se encontra mais. Porque aconteceu algo no caminho, aconteceu algo na caminhada que essas pessoas não conseguiram ficar firmadas. Então, bem-aventurado, feliz é eu e você que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor, Ele nos sustentou para estarmos aqui. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, que é uma palavra que estava queimando ao meu coração há muitos dias. E eu falei ao Senhor, se eu tiver a oportunidade, antes de terminar o ano, eu vou deixar essa palavra para a igreja, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esdras, em nome do Senhor Jesus. Esdras, nós vamos ler o capítulo 7, apenas o versículo 27, e depois a gente vai para o capítulo 8, amém? Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel, que é poderoso, que é verdadeiro, digno de toda honra, toda adoração. Glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluias. Amém? Todos encontraram? Esdras capítulo 7. Glória a Deus. Aleluias. Antes de Neemias, antes de Esther. Esther? Depois de Esther. Glória a Deus, aleluias. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Esdras 7, amém? Então vamos lá. Esdras 7, apenas o versículo 27, que vai falar assim: louvem o Senhor, Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal ao honrar-me diante do rei, e de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Agora vamos lá para o 8, o versículo 21. Capítulo 8, versículo 21. Amém?
Ali, junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos os que adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e Ele atendeu a nossa oração. Agora vamos pular para o 31. Levantamos acampamento junto ao canal de Ava no dia 19 de abril e partimos para Jerusalém. E a mão de nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. Amém? Soberano e eterno Deus, Deus poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro. Papai, em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus de Israel, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque és fiel, porque és maravilhoso, porque és santo, porque és verdadeiro. Senhor, muito obrigado, papai, em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra, pela liberdade, Senhor, que nós encontramos com a tua palavra, Pai. Espírito Santo da verdade, nesta noite, continua a falar conosco, ó Deus, que diminua eu, que o Senhor venha crescer e falar ao coração de cada um nesta noite. Nós te adoramos e te glorificamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos? Não vou me demorar em nome de Jesus. Mas eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, através dessa palavra, assim como eu estava falando no início, nós estamos em uma caminhada, assim como a diaconisa veio aqui e trouxe a palavra inicial da travessia ali do Mar Vermelho. Nós estamos em uma caminhada rumo à terra prometida, que é o céu, que é a nossa morada com o Senhor Jesus, que é a nossa entrada eterna, né? Nós estamos aqui em uma caminhada onde nós encontramos, na caminhada, nós passamos por várias dificuldades. Nós encontramos vários inimigos que tentam nos parar, que tentam nos calar. Essa caminhada, assim como já foi dito aqui nesta noite, não é fácil. Então, assim, Esdras, nós conhecemos a palavra, eu não vou entrar muito nessa parte, mas nós conhecemos a palavra do Senhor, aonde nós aprendemos que, assim como Esdras, Neemias e outros, né, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos eles tinham sido levados, né, para ser cativo ali na Babilônia. E durante, né, aquele tempo que eles estavam ali, havia uma promessa do Senhor de que eles voltariam para Jerusalém, que eles regressariam, né, que o templo seria reconstruído, que os muros seriam reconstruídos. Então havia uma promessa do Senhor, né, ali para aquele povo, mesmo eles tendo sido levados cativos pelo rei da Babilônia. Então a gente vai ver que a promessa do Senhor, ela começa, né, a se cumprir na vida daquele povo. E a gente for ler o capítulo de Esdras, o primeiro capítulo 1 de Esdras, a gente vai ver que o Senhor começou ali através da mão de Ciro, através do reinado de Ciro, do rei Ciro, que a gente já fez até uma campanha aqui. Então o Senhor, através de Ciro, que é levantado pelo Senhor, o Senhor começa a cumprir essa promessa de trazer aquele povo de volta para a sua terra. E vem uma parte dessas pessoas, desse povo, né, com o sacerdote ali, Zorobabel, e ainda fica várias pessoas, né, cativas ali em Babilônia. E a palavra do Senhor vai dizer que nesse povo estava Esdras, que também era um sacerdote da linhagem de Araão, que também estava ali cativo,
naquela terra distante de Jerusalém, mas o rei, né, o rei Artaxerxes, né, um nome difícil de falar, né, o rei ali, ele vê Esdras e ele enxerga algo diferente em Esdras. E ele vai colocar Esdras como secretário, né, ali para cuidar do povo judeu que se encontra ali naquele lugar. E chega um determinado tempo que, claro, conduzido pelo Senhor, porque assim como já foi falado nessa noite, aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, né? Pode passar os anos que for, pode passar o tempo que for, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele rei, ele envia Esdras, né, para poder ver como que está a cidade de Jerusalém, e ver o que ele pode, né, fazer ali em Jerusalém, o que ele pode fazer ali por Jerusalém, pelo aquele povo, como que estaria aquele povo que tinha voltado, como que eles estavam vivendo. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Esdras, ele louva ao Senhor, ele agradece ao Senhor, ele exalta o nome do Senhor, por quê? Porque o Senhor tocou no coração daquele rei, para que aquele rei enviasse ele de volta a Jerusalém para poder embelezar o templo do Senhor. E Esdras, onde a gente leu que Esdras se alegra muito com isso. E eu creio que ele ali falando com aquele povo que estava junto com ele, para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome dele, porque o Senhor, ele tinha tocado no coração do rei, e tinha encorajado ele, para que ele se levantasse e voltasse a Jerusalém. Mas o que eu quero deixar nessa noite, para mim e para você, o que o Senhor colocou ao meu coração, nós estamos em uma caminhada. Por isso que eu digo, irmãos, que bem-aventurado é aquele que obedece às lideranças. Às vezes os irmãos olham aqui para essa igreja, é poucos, mas a liderança, irmãos, está na direção do Senhor. Eu acho tão interessante, pastora, porque já faz uns dias que essa palavra está queimando ao meu coração, e eu falei, eu vou fazer antes do final do ano, antes do dia 31, eu vou fazer esse propósito. E se eu tiver oportunidade, eu vou levar para a igreja. E é tão lindo, por isso que a gente, né, a pastora aqui, quando às vezes ela vai ali no grupo e fala algumas coisas, e tá certo, irmãos, porque nós entendemos, quem entende o sobrenatural de Deus sabe que quando Deus usa a liderança para fazer isso que ela vai fazer hoje aqui, é porque o Senhor já sabe aquilo que está por vir na minha e na sua vida. Só o nosso Deus, Ele conhece o futuro, irmãos. Eu e você, nós não conhecemos aquilo que está preparado no dia de amanhã, daqui um segundo, daqui um minuto, nós não conhecemos, mas o nosso Deus, Ele conhece. Então quando Deus Ele coloca algo no coração da liderança, é porque Ele já sabe o que vai acontecer no ano que vem. O Senhor, Ele já sabe aquilo que vai acontecer desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, o Senhor já sabe. E aí o Senhor sabe o que o Senhor faz? Para cuidar do seu povo, porque o Senhor ama, porque o Senhor quer ver o teu povo fortalecido na sua presença. O Senhor vai lá e revela para a liderança aquilo que é para fazer. E muitos não valorizam. Muitos é como se estivesse cuspindo fora. E aí quando chega no ano que vem, que vê os que estavam aqui sendo abençoados, aí vai se arrepender. Por que eu não estive lá? Mas a oportunidade Deus deu. E o que o Senhor colocou no meu coração para falar para a amada igreja nesta noite, que diante daquilo que o Senhor colocou no coração da pastora nessa noite, e o que eu acho mais interessante, pastora, é que eu ali pensando, eu falei, meu Deus, mas hoje é quinta-feira. E aí o Senhor colocou aí o Senhor me lembrou, hoje é quinta, mas tem sexta, sábado e domingo, 3 dias. E o Senhor colocou no meu coração, igreja, assim como Esdras,
Antes, quando o Senhor tocou no coração do rei, ele o quê? Ele se alegrou. Ele foi adorar o Senhor, ele foi agradecer ao Senhor por o Senhor ter tocado no coração do rei para enviar ele de volta para Jerusalém. E ali ele, né, se você for ler o capítulo 8, ele vai reunir, né, vários cabeças da família, né, vários homens que eram cabeça das famílias ali. E ele vai reunir vários homens para voltar com ele para Jerusalém. E ele tem todo um cuidado. E ali quando chega ali perto do canal, do rio, ele para todo mundo. Ele para e ele fala: agora aqui nós vamos nos reunir. E agora nós vamos orar. E nós vamos jejuar. E nós vamos nos humilhar. Por 3 dias nós vamos nos colocar na mão do Senhor para podermos fazer essa viagem. Porque ele sabia que a estrada ia ser perigosa. Ele sabia que no caminho os inimigos poderiam se levantar e vir contra eles, machucar suas famílias, os seus filhos e ainda roubar os seus bens. Olha o que o Senhor fala para nós nessa noite. O povo que saiu do Egito, quantos perigos aquele povo encontrou até chegar na terra prometida. Aqueles que permaneceu verdadeiramente fiel ao Senhor. Quantos perigos aquele povo enfrentou para chegar até a terra prometida. Mas o Senhor o livrou de todos. Porque a mão do Senhor estava com eles. E o que eu acho mais lindo aqui nessa palavra é que em todo o tempo Esdras está falando: a mão do Senhor está comigo. A mão poderosa do Senhor, ela está comigo. E eu acho interessante que ele fala assim: ali junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, ele tinha dito ao rei. Ele já tinha dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos os que adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que abandonam. Como que ele iria lá, o rei, sabendo que ele era um conhecedor da palavra, que ele era um estudioso, ele era um escriba, né? Que ele estudava a palavra, ele conhecia a palavra, tanto que ele foi enviado para Jerusalém também para ensinar, para relembrar o povo, né, sobre a palavra do Senhor. Como que ele vai chegar no rei, né? Ele falou: não, né? O nosso Deus é poderoso, eu creio. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus. Eu creio ele ali, né? O rei conhecendo ele como homem que acreditava assim poderosamente em Deus. Como é que ele vai lá e vai pedir, né, ao rei exército para proteger ele, sendo que ele servia um Deus poderoso? Então a palavra do Senhor diz que ele teve vergonha. Mas sabe o que eu acredito, irmãos? Que não foi assim, vergonha, mas eu acredito que o temor dele era tão grande com o Senhor que ele não foi até o rei, porque ele decidiu, ele escolheu acreditar que Deus seria com eles naquela viagem. Ele decidiu acreditar que o mesmo Deus que tinha levado aquele povo para lá e tinha feito uma promessa que traria eles de volta, o mesmo Deus era poderoso para guardar a volta deles. E a palavra do Senhor vai dizer que todos obedeceram. E todo aquele povo ali, junto daquele rio, eles jejuaram, eles oraram e eles clamaram ao Senhor. E eles se humilharam na presença de Deus. E lá no versículo 31, ele vai dizer: levantamos acampamento junto ao canal de Ava no dia 19 de abril. A viagem deles, irmão, durou 5 meses. Agora você já imaginou? Né? Eu acredito que era muita gente, assim como aquele povo que saiu do Egito, que a palavra do Senhor disse que era só os homens, era 600 mil, fora as crianças e as mulheres.
E aqui fala só os chefes das famílias, só os cabeças, né? Aqui não fala, né, quantas crianças, quantas esposas, né? Mas era todos, era a família completa que saiu ali da Babilônia para voltar para Jerusalém. Então eu acredito quantas coisas eles poderiam ter passado no caminho se eles não tivessem orado diante do nosso Deus. E eles falam assim: partimos para Jerusalém e a mão de nosso Deus nos protegeu. Primeiro, eles oraram. Primeiro, ele louvou o Senhor. Ele deu graças ao Senhor, porque o Senhor colocou o desejo no coração do rei de enviar ele de volta para Jerusalém. E aí depois eles vão fazer o quê? Vão se humilhar na presença de Deus para que o Senhor desse eles uma viagem segura. Ou seja, uma jornada feliz, uma jornada próspera na presença do Senhor. E ele vai dizer: e a mão de nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim, chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. Olha, já imaginou se eles não tivessem jejuado, se eles não tivessem clamado, se eles não tivessem colocado aquela viagem na presença do Senhor? O que poderia ter acontecido? E assim o Senhor fala para mim e para você nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração para falar para a igreja nesta noite. Hoje você trouxe um pedido, a pastora vai orar, você vai apresentar esse pedido diante do Senhor. Mas durante esses 3 dias que ainda resta, você vai continuar em oração, em jejum, em humilhação na presença do Senhor. Porque a jornada do ano que vem está na mão do Senhor, está na presença de Deus. Você não sabe aquilo que vai se levantar contra ti, aquilo que vai se levantar contra a sua família, aquilo que virá contra a sua casa, contra os seus filhos, contra os seus bens. Mas o Senhor está falando nessa noite: desce, ora, jejua, se humilha na minha presença, para que a tua viagem no ano que vem, ela seja próspera. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu e você, irmãos, nós não sabemos aquilo que o inferno prepara, aquilo que o inimigo já está preparando de antemão. Porque eu e você, nós somos desleixados muitas vezes, mas o inimigo não. O trabalho do inimigo é tramar, é projetar, para poder nos tirar da presença do Senhor. O trabalho dele é esse, ainda mais agora que ele está vendo que o tempo dele está se esgotando. Porque nós, pela misericórdia do Senhor, nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou com a tua graça. Mas ele não, ele já está condenado. Então, nesses últimos dias, se antes ele já trabalhava, mas nesses últimos dias, antes da igreja ser arrebatada, o inimigo vai trabalhar de uma maneira terrível, como ele já está trabalhando, para tirar muitas pessoas de dentro da igreja. Então é por isso que eu digo que quando o Senhor, Ele coloca algo no coração da liderança, é porque Ele já está vendo aquilo que o inimigo está tramando lá na frente. Aquilo que o inimigo vai fazer lá na frente para te parar. Então por isso que o Senhor fala para nós nessa noite: carro é bênção, vitória. Casa é vitória, né? Emprego é vitória. Saúde é vitória. Mas o Senhor coloca o meu coração para falar para mim e para você: a caminhada nossa não é terrena, não. A caminhada nossa, ela é espiritual. A terra que está esperando nós não é terrena, ela é celestial. E essa caminhada aqui é para nós poder entrar no reino dos céus, é a salvação. E Deus fala para nós nessa noite: siga a instrução da liderança. Porque você não sabe, é como aquela palavra, né, pastora? Que fala lá de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas. Porque você não sabe o que, né? Qual deles vai prosperar. Você não sabe o que é que vai vir amanhã.
Quantos irmãos, quantas pessoas estavam aqui no início do ano neste lugar? Talvez se soubesse que Satanás estava tramando, estava armando para tirar elas da presença de Deus, talvez elas teriam ficado firmadas na rocha, né, pastora? Mas eu acho lindo, irmãos, que Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que Ele conhece a minha e a sua estrutura. E Ele sabe justamente aonde o inimigo, ele nos derrota. E aí sabe o que Ele faz? Com cuidado, com o amor que Ele tem para mim, por você, Ele vai lá e dá uma revelação. Irmãos, isso aqui que está acontecendo hoje neste lugar, desde sábado que está acontecendo isso neste lugar, isso aqui é espiritual, isso aqui é sobrenatural. Irmãos, um ano tem 365 dias, né? Quando é aquele lá bissexto, é 366. Agora, você já imaginou Deus, Ele se preocupar comigo e com você antes mesmo do ano terminar? Que Deus tremendo é esse? Que Deus poderoso é esse? Que amor é esse que o Senhor tem por nós? Então, o que o Senhor coloca no meu coração para falar para nós nessa noite: carro é bênção, casa é bênção, bens material é bênção do Senhor, mas a maior bênção é percorrer o caminho e permanecer na presença do Senhor. É vencer o ano de 2024 na presença do Senhor, fortalecido, com as raízes cada vez mais profundas, para que os ventos que vier não venham nos tirar da presença do nosso Deus. Esdras recebeu a instrução do Senhor e ele colocou aquele povo para fazer, e o povo obedeceu. Talvez se ele não tivesse feito a instrução do Senhor, os inimigos teriam vindo, teriam saqueado os seus bens, teriam levado os seus bens, assim como aconteceu com aquele homem lá da parábola do bom samaritano, não é? Os bandidos veio, levaram tudo o que ele tinha e ainda bateram nele. E ele ficou ali caído. Se não fosse o bom samaritano que passou ali, ele teria morrido. Porque o sacerdote passou, não ajudou. O levita passou, não ajudou. E o mesmo bom samaritano que passou lá e ajudou aquele homem caído, é o mesmo que está aqui nessa noite, falando comigo e contigo. Ouça a instrução que eu tenho dado para minha serva neste lugar. Irmãos, isso aqui é forte. E aqui Esdras e aquele povo, né, o rei tinha dado para eles ouro, tinha dado para ele objetos de prata, tinha dado para eles tantas coisas. Deixa eu só achar aqui para me ler aqui para os irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aqui, ó, nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e outros 10 sacerdotes para ficarem encarregados do transporte da prata, do ouro e dos outros objetos que o rei, seu conselheiro, seus oficiais e todo o povo de Israel havia doado para o templo de Deus. Então, 1 Coríntios, não sei se é 1 Coríntios, Paulo fala que nós carregamos algo valioso, né, dentro de nós, né, que ele fala que somos vasos de barro, né? Nós temos coisas preciosas carregadas dentro de nós, né? Nós somos os vasos de barro. Então, mais uma vez eu quero dizer aqui para a amada igreja, que eu e você, nós estamos numa caminhada celestial. E que eu e você, nós carregamos algo precioso
dentro de cada um de nós, que é a presença do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Então nada nessa terra é mais valioso do que isso que nós carregamos em cada um de nós. E o Senhor mais uma vez fala para mim e para você nessa noite: siga as instruções para não perder esse bem valioso. Oh, aleluias! Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Siga as instruções para não perder esse bem tão valioso, que é a presença do Senhor. A caminhada, irmãos, ela é perigosa. Essa nossa caminhada aqui com o Senhor Jesus, ela é perigosa. Porque se eu e você, nós não estivermos alicerçados, nós não estivermos firmados, irmãos, qualquer ventinho que vier, nos tira da presença de Deus. Qualquer luta que vem, nos tira da presença de Deus. Por isso, eu acho lindo de Deus. Por isso que diante do que a pastora, Deus colocou no coração da pastora para fazer nessa noite, eu vou fazer. Deus já tinha colocado ao meu coração. Mas domingo já é 31. Mas Deus ainda deu 3 dias. Deus deu 3 dias. Você vai pegar o seu pedido de oração e você vai colocar debaixo do seu joelho durante esses 3 dias. E você vai orar, e você vai jejuar, e você vai agradecer ao Senhor. Aqui Esdras orou e ele pediu, mas diante da revelação que Deus deu para a pastora, você vai agradecer: Senhor, obrigado, porque eu estou vencendo o ano, e a minha família, ela está guardada, a minha família está protegida, e o Senhor já deu livramento, e o Senhor já deu vitória para mim, para minha casa e para os meus bens. Irmãos, é tremendo demais. É muito tremendo. Eu falei, meu Deus, e eu acho interessante que desde o início do culto, né, os louvores veio, a irmã ali teve a oportunidade, né, falou para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, né, foi, irmã? E tudo ele fará. Olha para você ver. Esdras entregou o caminho deles ao Senhor, confiou nele, e o Senhor fez, não fez? Levou eles para Jerusalém guardados, escondido debaixo das asas do Senhor. Então, que nessa noite, irmãos, diante, né, de algo que já vem acontecendo há uma semana, e a pastora tem colocado ali no grupo, tem falado, né, bem-aventurado sou eu e você que está aqui, para obedecer e para fazer a instrução que o Senhor tem dado à serva dele neste lugar. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, né, eu quero passar para ela nessa noite, e eu pedi para a Ariane colocar um louvor ali, mas vai ser outro.